Pai do Senhor, povo de Deus, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus, que a paz de Cristo possa reinar em sua vida, em seu coração, nesse dia de hoje, amém? Amados, estava um pouco faltoso com vocês em relação aos meus vídeos aqui no canal, né? Mas hoje eu resolvi gravar um vídeo falando sobre a prática da oração, momento de quarentena. Estamos passando um momento muito difícil nesse século 21, no ano de 2020, essa pandemia que se alastrou aí no mundo, né? O tal do coronavírus, do Covid-19, que está fazendo muitas pessoas morrerem e também sofrerem. E sofrendo também na economia, na educação, em vários âmbitos aí da sociedade, está sendo afetado por esse vírus. E eu quero trazer neste momento a palavra para nós que estamos enfrentando essa pandemia, para nós que estamos em quarentena. Algumas pessoas estão em quarentena e outras pessoas não. Outras pessoas precisam trabalhar, inclusive eu que tenho que trabalhar, e tem pessoas que de fato têm que estar de quarentena, ou pessoas que muitas vezes tá com esse vírus e têm que estar de quarentena. Eu quero trazer uma palavra neste momento de quarentena para que os irmãos possam exercitar a sua vida de oração. Paulo fala aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 2, perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Aqui é uma das cartas do apóstolo Paulo enviado à igreja que estava lá em Colosso. E ele fala sobre a perseverança na oração. E nessa perseverança tem que haver a vigilância, porque a vigilância anda em concordância com a oração e com ações de graça, em agradecimento, em louvor, exaltando ao nome do Senhor Jesus. E o que eu quero focar aqui é na oração. Quanto tempo você tem passado em oração? Quanto tempo você tem gastado em conversa com Deus? Isso que é oração, uma conversa, um diálogo. Então, quanto tempo você tem feito nesse algo tão sublime que é a oração? Amados, antrora, nós não poderíamos falar diretamente com Deus. Tinha que ter um sumo sacerdote. E se você for ver lá na Antiga Aliança, o sumo sacerdote entrava de ano em ano no Santo dos Santos para oferecer sacrifício ao povo. Então, só o sumo sacerdote poderia falar, só o sumo sacerdote poderia entrar no Santo dos Santos. Só que quando Cristo morreu, esse véu se rasgou de alto a baixo. Hoje eu tenho esse acesso a esse Santo dos Santos e posso conversar diretamente com Deus por meio de Cristo Jesus. E é por meio de Cristo Jesus é que Deus ouve minhas orações e atende para a sua glória. Então Paulo está dizendo aqui, perseverai na oração. Amados, esse momento de quarentena tem que ser um momento de experiência de você com Deus na prática da oração. Tem pessoas que tinham desculpa, eu trabalho muito, eu faço faculdade, eu faço estudo, é escola, é casa, é isso, é aquilo. E quando é tempo da oração, é aquele tempo pequeno de 5 minutos, 2 minutos, mas hoje você tem o dia inteiro para exercitar essa vida de oração. E outra, mesmo você tendo essas atividades todas pós-pandemia, você tem que ter o tempo maior de oração. Eu quero ler uma passagem pequena aqui de um livro que eu estou lendo. Esse livro aqui. Um Homem Segundo o Coração de Deus, de G. George. Não sei se é assim que se pronuncia. Ele diz assim sobre a oração. A arte da oração, como qualquer outra, exige tempo para ser dominada. E a quantidade de tempo que dedicamos a ela é a justa medida da noção que temos da sua importância. O que é que o autor desse livro está querendo dizer? Que o tempo que você passa em oração é a noção da importância que você dá a essa prática. Então, quanto tempo você passa em intimidade com Deus? Quanto tempo você passa em oração? Este momento de quarentena é o momento de você exercitar sua vida de oração para quando você sair dessa quarentena, nessa pós-quarentena, você ter uma vida diária de oração. Isso ser rotineira na sua vida. Paulo fala em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar.
Aí você fala, Nilson, vou ficar 24 horas de joelho orando? Não, porque não é essa só a posição de orar de joelho. Mas você pode orar em pensamento, pode orar no carro, dirigindo, você pode orar deitado, você pode orar trabalhando, fazendo comida, lendo um livro assim, na hora de debruçar e orar. Amados, a todo momento nós temos que exercitar essa vida de oração. Esse privilégio que nós temos de orar foi conquistado na cruz por Cristo. Esse véu se rasgou. Eu tenho livre acesso a Deus. E antigamente eu não tinha. Então, amado, pegue esse privilégio, agarre e tenha a sua vida de oração. Ore, busque. Nilson, eu não tenho vontade de orar. Ore a si mesmo. E quando eu oro, eu não sinto mais vontade. Ore a si mesmo até que a vontade venha e você seja um homem e uma mulher de oração. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos vencer lutas, dificuldades, lutas contra o pecado? Porque não exercitamos a nossa vida de oração. Porque nós somos tão íntimos de Deus assim. Amados, a graça e o conhecimento. Não adianta eu só ficar no conhecimento e não ter a graça. E não adianta eu só estar na graça e não ter um conhecimento. Os dois têm que andar junto. A oração e a meditação das Escrituras. Os dois têm que andar juntos. Não andam separados. É como se fosse algo misturado, sabe? Não anda separado. Então, amados, neste momento é um alerta para nós cristãos. Exercite a sua vida de oração neste momento de quarentena. Você acorda de manhã, ore. Vai almoçar, ore. Entre no seu quarto, feche a tua porta, passe 1, 2, 3, 4, 5 horas de joelho, até que a graça te alcance, até que você tenha experiência esplêndida com Deus, até que a graça venha, te consuma, te age na sua vida e te traga, amado, revelações da palavra de Deus. Tenha experiência com Deus. Busque ter experiência com Deus. Você vê os reformadores, você vê a história da igreja, eles eram homens de oração. Por que aqueles homens tinham interpretações bíblicas? Porque, por causa do entendimento dele? Não. O Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos conduzirá ao caminho da verdade. Então, o Espírito Santo é que nos dá a iluminação da palavra de Deus. Toda a iluminação das Escrituras, de um versículo, de um capítulo, é o Espírito Santo que dá. Então, para você, busque a Deus. Ore. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto Ele está perto. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. É tempo de buscar o Senhor. Então, use esse momento de quarentena que você está esse período grande em casa, de você exercitar a sua vida de oração. Aí você fala, Nilson, eu não tenho muita coisa para orar. Amados, a Bíblia fala, Paulo fala a Timóteo, orai pelas autoridades para que haja paz na terra. Você tem as autoridades para orar. Nesse momento de pandemia, de quarentena, está um desafio muito grande para as autoridades. Orar pelas autoridades, governador, prefeito, presidente, orar pelos médicos, pelos enfermeiros, orar pelas pessoas infectadas, famílias em área de risco, orar pela sua família, orar pelos bombeiros, pelos policiais, orar, é tanta coisa para orar, orar pela igreja perseguida, orar pelos missionários que estão fora, que está acometidos nesse vírus. Então tem muitas pessoas, irmãos para você orar. Então, amados, ore, busque.